Pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer uma análise do edital da Polícia Militar de Pernambuco, que acabou de ser lançado ontem, tá bom? Ontem, é, dia 10, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu já tenho uma análise dos editais passados, os editais de 2016 e 2018. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandoval, sou historiador, professor de cursinhos e faço doutorado em História na Universidade Federal de Pernambuco. Então vamos lá. É a ocupação colonial. Qual é a novidade aqui? A novidade é que eu não consigo ver a ocupação pré-colonial, a ocupação pré-histórica, os sítios arqueológicos, eu não consigo ver aqui. Então, assim, deu ideia que ele tirou isso. Foi muito bom porque eu acho que era dor de cabeça, porque era um assunto que não era de história, era de arqueologia. O povo comum acha que é a mesma coisa, né? Mas não é. São ciências diferentes. Então, e ele explicou, ele botou a ocupação colonial, e botou um traço e botou esses três itens aí. Contatos iniciais do europeu com o nativo local, certo? Então você aí se liga aí nos primeiros contatos com os índios, né? Se quiser saber quais são esses índios, as tribos aqui no litoral era a tribo Tupi. Eu sei, aqui é um tronco linguístico, né? Não é uma tribo mesmo, mas é um tronco linguístico. Aí vinha os Caetés, Potiguar e Tabajara, aqui no território de Pernambuco, na capitania. Enquanto no interior tem aqueles índios lá dos Tapuia, né? A turma chamava Tapuia, que eram os índios mais bravos, segundo ele, né? Mais bárbaros. Por isso que tem aquele assunto chamado Guerra dos Bárbaros, que não apareceu nesse concurso, nesse edital, mas não duvido que pode aparecer no concurso. Pelo menos existe os contatos inicial entre o europeu e o nativo. Capitania hereditária é um assunto bem conhecido, né? Para vocês terem uma ideia, a capitania hereditária era criada esse sistema para povoamento. Então, antes de criar a capitania, não se tinha povoamento aqui no Brasil, em Pernambuco, mas por causa dos ataques de outras nações, franceses, holandeses, querendo vir tomar a terra daqui, então resolveram dividir a terra em grandes lotes, dá para uma pessoa, geralmente da nobreza, às vezes dá, geralmente baixa nobreza, né, fidalgo, dá para essa pessoa, e essa pessoa tem a obrigação de fazer um monte de coisa, povoar, catequizar, prover, produzir, proteger. Então, esse era a obrigação do donatário, tudo por conta própria. O donatário ia trazer gente da Europa por conta própria, ia pagar navio, ia pagar passagem, pagar um monte de coisa. E aqui o donatário dava a eles um lote de terra que chamava Sérgio Marias. Quem recebia Sérgio Maria era o sesmeiro, que tinha a mesma obrigação do capitão donatário, né? Ou seja, ele ia proteger a terra, ia povoar a terra, ia produzir nessa terra, ia catequizar. Então, é isso daí. Duarte Coelho, ele veio, a mulher dele, os filhos nasceram aqui, são, podemos dizer, pernambucano, entre aspas, né? Nasceram aqui, a mulher dele, Brite de Albuquerque, ficou no comando da capitania algumas vezes, quando Duarte Coelho foi para a Europa tentar conversar com o rei, que o rei não queria atender o Duarte Coelho. Quando Duarte Coelho morre, o filho assume, depois o outro filho. Para você ter uma ideia, o Matias de Albuquerque na época dos holandeses, é neto de Duarte Coelho, para quem não sabia. Só que ele não é donatário, né? Donatário é o irmão de Matias de Albuquerque. Então, a importância do açúcar para a economia local, isso aí, você sabe que tudo é a base do açúcar, do engenho, ali no período colonial. Então, se existe pecuária, é porque o pessoal quer vender o gado, quer vender a carne, o couro para o pessoal do engenho, a sociedade do engenho. Então, assim, os que vão plantar feijão, mandioca, é pensando em vender para o pessoal da sociedade açucareira, ou seja, a família do dono de engenho e as pessoas de lá. Então, tudo que se faz é voltado para o engenho. Tirando o engenho, não vai ter a pecuária, não vai ter a plantação de arroz não, de mandioca, milho e feijão. Então, assim, é fundamental essa economia do açúcar, né? Eu sei que também tem a economia paralela, mas como eu disse, a economia paralela, o principal é voltado para o açúcar. Vai aparecer outras voltadas para o exterior, vai, né? Vai aparecer depois o tabaco, né? Ainda na colônia, depois vai aparecer o algodão, mas na colônia é isso aí que nós temos, é o açúcar, a base. A formação de Olinda e Recife, isso sim é uma novidade, né? Mas quem estudou os primeiros anos mesmo da colônia sabe que
como foi formado Olinda, né, em 1537, né? Recife era apenas um povoado, não tinha muita significância, certo? É os holandeses, né, 100 anos depois, que vai fazer do Recife realmente a capital. Depois que os holandeses vão embora, o Recife deixa de ser capital, mas continua grande e movimentado, ganhando para Olinda, e até que Recife vai pedir a sua, digamos assim, liberdade para se autogovernar e querendo status de vila. Esse desejo de status de vila vai provocar uma guerra, porque Olinda não quer. Essa guerra você conhece como Guerra do Mascate. Então, a presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau, isso daqui já está melhor explicado do que no concurso anterior. O edital anterior só falava insurreição pernambucana. Mas a insurreição pernambucana é apenas a terceira fase do Brasil holandês. O Brasil holandês tem três fases, didaticamente falando. A primeira fase você chama de guerra da resistência, aqueles 7 primeiros anos. Depois vem Nassau, né? É a segunda fase, o governo Nassau. Quando Nassau vai embora, aí tem início a insurreição pernambucana, de 45 a 54. Então, a insurreição pernambucana era o único assunto que entrava do Brasil holandês. Mas, na prática, caiu questões sobre o Brasil holandês, sobre o governo Maurício. E mesmo sem estar no edital, agora explicou melhor, que vai cair tanto um como o outro. Aí, esses movimentos de resistência, né? Vocês vão ver aí de resistência tanto de negros, né, como dos brancos também, da elite, do povão, todo tipo de resistência você vai ver aí nessa relação que agora ele colocou com a melhor explicado. Aqui tem a formação dos quilombos, né? E você tem que saber, né? Tem que saber que há 2 quilombos de Pernambuco é importante para o concurso, que é o de Catucá e é o de Palmares. Palmares é bem conhecido, né? Século XVII, sul da província, enquanto o outro é século XIX, ao norte da província, tal. Insurreição pernambucana, a gente já viu, Guerra do Mascate, é, aquela guerra que eu já falei, entre Recife e Olinda. A Revolução Pernambucana é aquele primeiro governo do Brasil, né? Assim, que se libertou mesmo de Portugal, durante a colônia ainda, digamos assim, se libertou e formou um governo próprio, Pernambuco, com mais 2 províncias que você conhece como Paraíba e Rio Grande do Norte. A Confederação do Equador, eu tenho no meu YouTube 10 questões só sobre a Confederação do Equador. Então, quem tiver uma pequena bagagem, já pode ir lá. Lá eu relembro todo o assunto e respondo 10 questões sobre isso aí. A Guerra dos Cabanos é a única parte que não está no edital realmente o antigo, não tem Guerra dos Cabanos. Quem tem o meu material não ficou surpreso, né? Disseram que eu estava adivinhando. Quem tem minha apostila e minha videoaula, porque eu coloquei isso na introdução. Isso, olha, não sei se não está no edital, mas eu vou colocar, vai que caia. Parece que leram minha mente e Guerra dos Cabanos. Quem já adquiriu meu material, eu ainda postar uma aula para essas pessoas, tá bom? Aí tem a Revolução Praieira, que é um assunto que já está no antigo, e você pode realmente ver. E tem Pernambuco e a República. Pernambuco e a República aí deixou muito aberto. Você não sabe o que vai estudar, se é a República toda. O meu conselho é que estude somente a ditadura, né? Caso você não tenha tempo. Aí as manifestações da cultura popular, aí vem o frevo, o maracatu, isso não é assunto muito fácil para pessoas que não vivem estudando cultura. Para quem estuda cultura, isso é fácil. Aí, por último, vem a herança afro, em Pernambuco, afrodescendente, que já tinha, né? Então, assim, muitas pessoas não conhecem realmente o assunto da Ubanda, o Candomblé, e esses assuntos aí, mais específicos também, dessa herança religiosa, digamos assim, de matriz africana em Pernambuco. Então, isso por hoje é o que eu tenho para dizer. E vocês procurem materiais. Tem um site da Fundagem chamado Pesquisa Escolar. Eu acho que é o melhor site para vocês, que realmente não adquirem outros materiais, porque não é fácil. E sobre o meu produto, continua ainda na Hotmart. Você vai ter que entrar em contato comigo se você quiser o cupom da promoção de 50%. Só é para aluno e para baixa renda. Se você for baixa renda e não for meu aluno, entre lá em contato e tem o meu material, tá bom? Apostila e videoaula com 19 tópicos. E depois postarei um assunto só sobre a Guerra dos Cabanos. Pessoal, hoje é só, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma.